Pessoal, primeiramente, né, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco hoje. Hoje a gente está fazendo uma sessão um pouco diferente, né, gente, dos nossos webinars convencionais. A gente convidou aqui nosso amigo, o César, da Click, tá? O César ele é diretor de pré-vendas da Click. E, assim, eu acho que quem é melhor para apresentá-lo do que ele mesmo, né, César? Então, eu vou pedir para que você se apresente, conte um pouquinho da sua experiência e também fale aí um pouco do que você pretende trazer aqui para nós hoje. Obrigado, Leonardo. Obrigado a você, obrigado a Nathalie, obrigado pelo convite aí da Informa. Bom, como você mesmo disse, eu sou responsável pela área de pré-vendas aqui na Click. A gente também cuida da parte que a gente chama de arquitetura de soluções, né? Que é justamente a parte técnica do produto. Eu estou na Click há 3 anos e meio, né? Passei por IBM, passei por BMC, Software AG, a última empresa que eu trabalhei foi na HP, e trago um currículo aí sempre com a área de serviços, ou de suporte, ou da área de arquitetura. Então, conforme eu for mostrando um pouquinho da minha apresentação, vocês vão ver que eu vou começar a entregar a minha idade, então já venho um pouco aí, já tenho uma história aqui dentro da área de TI. E agora aqui na Click, uma empresa que eu também vou apresentar daqui a pouquinho, mas que ela tem tudo a ver com o que a gente fala muito hoje em dia, que são a questão dos dados, né? Então, eu vou procurar pontuar. Fiquem à vontade para participar pelo chat, a gente já meio que combinou aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, fiquem à vontade, o Leonardo vai me ajudar a controlar aí o que está chegando de perguntas, e aí a gente responde ou responde ao final, como vocês preferirem. Então, Leonardo, pois não. Não, então, eu só vou reforçar, tá, pessoal, que também vocês podem enviar a qualquer momento, na verdade, as perguntas. Quando eu vou tentar deixar o César conduzir a apresentação dele e tudo mais. Inicialmente, a gente está pensando em separar um tempinho ao final da apresentação para responder as perguntas. Mas caso as perguntas sejam oportunas, tá, César? Eu quero até combinar contigo de interromper um pouquinho aí para poder até dar um dinamismo legal para a conversa. Sem nenhum problema, sem nenhum problema. Pode me interromper a qualquer tempo, a gente para e depois segue. Aí eu me viro para dar sequência. Mas eu acho que a dinâmica ela fica muito rica quando a gente tem a interação. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Quando a gente perde essa coisa de ter o público mesmo, né? Fica difícil a gente ter essa dinâmica. Então, se você fica à vontade para me interromper. Maravilha, então. Então, Tá, como o César está falando, tá, pessoal? A gente está, na verdade, fazendo essa apresentação agora pela manhã, tá? O César vai introduzir um assunto muito interessante, tá certo? Ele conversou já com a gente achou que o assunto tem um fit muito legal com o que a gente está propondo, mas à tarde também a gente vai dar continuidade hoje, tá, a esse evento, já com uma parte mais prática, uma parte mais técnica. A gente vai mostrar também algumas coisas, algumas funcionalidades legais. Então, quem não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever, dá certo para tarde. E, durante a tarde, a gente vai estar fazendo aí um sorteio de um brinde bem legal. E eu ainda digo mais, quem se inscrever pela manhã, se inscrever pela tarde, tem chance em dobro de ganhar, tá certo, pessoal? Então, bora lá, vou passar aqui a palavra para o César. Tá, César? Fica à vontade aí para conduzir sua apresentação. Qualquer legal. coisa eu vou abrir aqui no chat. Legal, obrigado. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu só preciso que você me confirme, Leonardo, quando tiver já ok. E aí Aqui já apareceu, já, tá? Então, vamos lá. Bom, apresentações já foram feitas. Vou falar um pouquinho de quem somos, né? A Click. A Click, ela é uma empresa de origem sueca. Ela nasceu na Suécia, mas hoje ela está com a base nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Ela foi fundada em 93. Ela é uma empresa jovem, né? A gente tem mais de 50 mil clientes ao redor do mundo. A gente tem 1.700 parceiros, incluindo a Tocato, a Oceano, que estão aqui conosco também. Estamos em mais de 100 países, né? E uma
um ponto bastante interessante é que a gente é líder da indústria de BI por 11 anos consecutivos, de acordo com o quadrante mágico do Gartner. Agora, um ponto que é bastante interessante de a gente mencionar é que a Click tem na visão dela tornar o mundo literado em dados. Então, não é só uma questão de produto, é uma questão do contexto como um todo, de agir, de como a gente lida com os dados. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, eu acho que tem aqui dentro desse nosso contexto aqui. Leonardo, eu vou precisar da sua ajuda, que eu vou passar algumas alternativas do que é essa engenhoca aí, e eu queria ver o que o pessoal está falando no chat. Coloquei até a opção de nenhuma delas, mas eu acho que essa opção a gente pode descartar. Então, eu queria saber o que o pessoal acha que é esse troço aí. Vamos ver. As opções estão na tela. Já estão respondendo aqui. Tem gente dizendo que é B, mudou de energia. Todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui falando que é medidor. Medidor de energia? Medidor de energia. Pode soltar a resposta aí, tá valendo? Vamos lá? Alguém falou que não era nenhuma das anteriores, é que a gente está indo contra a cultura aqui. Então vamos ver qual que é. Tempo terminando em 3, 2, 1. Isso aqui é um computador de bordo de uma nave espacial. Quem achou que era um medidor de energia, assim, não é. Agora, cara, você vai falar assim, pô, mas isso aí é um computador de bordo de uma nave espacial? É. Isso aí é o computador de bordo que levou o homem para a Lua, né? Ele tinha o nome de AGC, que era Apollo Guidance Computer, 11 porque era Apollo 11. Agora, eu coloquei esse negócio porque eu queria que vocês dessem uma olhada na configuração desse computador. Ele tinha 2K de RAM, ele armazenava 32K, pesava 32 quilos. Se a gente for comparar esse troço com um iPhone 5, não estou falando do 13 que saiu ontem, do 5S, ele não chega a 0,1% de um iPhone 5 em termos de processamento. Ou um iPhone 6, eu não quis colocar iPhones mais modernos, porque ia faltar zero ali dentro da minha... Mas o fato é o seguinte, o homem foi para a Lua, quem acredita que foi para a Lua, tá? Então, respeitamos todas as opiniões. Mas para aqueles que acreditam que o homem foi para a Lua, ele foi para a Lua com esse troço aí. Agora, se eu chegasse e pegasse um celular qualquer e falasse assim, cara, você tem esse celular para você ir para a Lua, será que você toparia, considerando que hoje os celulares têm um processamento absurdo, tem, enfim, uma série de funcionalidades. Ou seja, tudo tem a ver com como você usa a informação que você tem, como você trata o dado que você tem na mão. Em 1969, quando o homem foi para a Lua, isso era o melhor que tinha. E com esses dados, ele conseguiu chegar na Lua. Então, isso nos remete a uma frase, que é do Deming, né? Que ele fala que sem os dados, você é só uma pessoa com opinião. Ou seja, a gente precisa ter os dados para a gente poder tomar decisão. E dados esses, que são chamados do novo petróleo. Aí vão falar assim, pô, mas isso aí já está batido, dados é novo petróleo, pô, ninguém mais aguenta falar disso. É verdade. Já tem upgrades dessa frase. Eu já vi dado nova energia atômica, dado tem que ser consumido como água, tem que não sei o que lá. É verdade tudo isso daí. Mas eu gosto dessa frase antiga, por quê? Primeiro que ela foi feita em 2006, nós estamos falando de 15 anos atrás. Foi o matemático que criou o programa de fidelidade da Tesco, que era uma grande varejista inglesa, né? E eu gosto dessa definição do petróleo, porque a gente pode olhar por duas óticas. A primeira ótica é a seguinte, assim como o petróleo, os dados eles só têm valor se refinados. Se eu pegar um barril de petróleo e der de presente para o Leonardo levar para casa, ele não vai conseguir fazer muita coisa com esse barril de petróleo, né? Ao passo que se eu der um barril de gasolina, que já foi refinado, é outra coisa, ainda mais hoje em dia com o preço da gasolina. Então o cara vai ficar feliz. Eu estou aceitando esse presente, viu, César? Então, é exatamente isso. Então, os dados, assim como o petróleo, eles precisam estar refinados para ter algum tipo de valor. Mas tem um outro ponto que é
contrário a esse negócio, porque assim como ao contrário do petróleo, os dados, a gente sabe que o petróleo vai acabar, mas os dados só crescem, e crescem numa escala exponencial. Se a gente for pegar esse estudo do IDC, ele projeta até 2025 o mundo gerando 175 zettabytes de dados. Já existem ajustes e estão falando que em 2023 a gente já vai bater nesse número. Mas independente de quantos zetas a gente vai atingir, o ponto é, esses dados crescem de maneira exponencial. E são dados que, nessa mesma pesquisa, mostram quantos eles interferem no nosso dia a dia. Mostram o quanto eles acabam interferindo na nossa rotina diária. Ou seja, esse mesmo estudo ele projeta que a gente vai ter por volta de 5.000 interações diárias por dia orientadas por dados. Se eu perguntar aqui, quem não acordou com o celular tocando hoje de manhã como alarme? A partir do momento que você toca teu celular como alarme, você pega aquilo lá e você automaticamente já olha se tem mensagem, você já olha como é que está o tempo, você já olha uma série de coisas, você vai tendo sua vida orientada pelos dados meio que já automaticamente. Isso, em 2017, eram 300 interações diárias por dados. Eu peguei essa capa da revista Byte, ela tem 40 anos, essa capa. E ela é muito interessante porque ela previa que a gente ia ter um computador no nosso pulso, né? Ali houve um pequeno erro, talvez aí na hora que eles pensaram, acertaram no computador, mas não tinha o disquete. Não sei aqui quem é da fase do disquete. Disquete é aquele negocinho preto ali, era o pendrive das antigas, né? E os caras talvez erraram só no disquete, porque hoje os dados estão na nuvem. Então a gente tem o computador no nosso pulso. Ele mede uma série de coisas e a gente é totalmente orientado pelos dados que a gente recebe todo dia. E não só a gente, as nossas casas. Então, hoje em dia é muito fácil para a gente ter as coisas conectadas, as coisas se falando, as coisas entendendo e você gerando e recebendo dados o tempo inteiro. Ok, uma vez que a gente tem toda essa quantidade de dados, a gente tem alguns desafios. E para a gente organizar esse quebra-cabeça, a Click fez uma pesquisa junto com a Century, com o IDC, e tem 3 pontos assim que são cruciais. O primeiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, é o seguinte: só 10% dos dados que são relevantes para a tomada de decisão eles são analisados. Então, se a gente pegar o exemplo do petróleo, é como se a gente tirasse de todo o petróleo que a gente tira do chão, a gente só conseguisse analisar 10% dele, e o resto a gente jogasse fora. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem muito dado, mas não consegue organizar, a gente não consegue ler, a gente não consegue utilizar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nessa pesquisa, 1/3 dos executivos, eles afirmaram que não conseguiam ver valor a partir dos dados que eles tinham. Então, a gente tem também uma questão de credibilidade. Pô, esses dados que eu tenho, eles realmente vão me ajudar a tomar a melhor decisão? E um outro ponto interessante, que eu vou explorar um pouquinho mais lá para frente, ele mostra que só 1 em cada 4 dos tomadores de decisão, eles acreditam que conseguem tomar uma decisão por dados. Então, a gente tem um problema aqui que o cara, às vezes, tem o dado na mão, mas ele não tem a capacidade de interpretar aquele dado. Ele não tem a capacidade de entender aquele dado. Então, são 3 pontos que a gente precisa, de alguma forma, endereçar aqui. Certo? E desses desafios, a gente, obviamente, vê oportunidades. A Click, ela organiza esse quebra-cabeça em 3 pilares, né? Um pilar que a gente chama de integração de dados, um pilar que é toda a parte de analytics, e uma parte que a gente chama de alfabetização de dados, que eu vou falar um pouco mais para frente, e que eu acho que esse é um ponto bastante importante dentro desse contexto que a gente veio conversar com vocês aqui hoje. Tá? Se a gente pegar essa jornada dos dados, e a gente pegar esses 3 pilares, a gente consegue vir com os dados brutos, e seja lá da onde ele está vindo, em que formato ele está vindo, eu consigo tirar esses dados dos silos, eu consigo organizar, verificar que dado precisa para o quê, encontro aquele dado, analiso, compreendo aquele dado,
e através das equipes capacitadas, porque a gente está falando de alfabetização de dados, a gente toma a melhor decisão. Essa jornada, que ela tem que acontecer quase que real time, a gente chama de inteligência ativa, ou seja, eu estou usando os dados que estão chegando, estou analisando e estou tomando a minha melhor decisão. Então, esse caminho aqui, ele se baseia, né? Ele é a base do que a gente chama de um BI de terceira geração. Agora, para falar de um BI de terceira geração, a gente precisa entender quais são as gerações que já passaram. Então, vamos falar um pouquinho da primeira geração de BI. E aí que eu falei, Leonardo, que eu vou talvez entregar um pouco a minha idade, porque eu sou dessa época, né? Quem lembra, talvez aqui, não sei se na nossa plateia, normalmente quando a gente faz isso aqui ao vivo, eu peço para levantar a mão, mas ninguém levanta. Quem lembra dos relatórios gerenciais? Então, a gente recebia um treco lá, um relatório zebrado, que vinha com algumas informações para tomada de decisão. Funcionava? Bom, funcionava, mas era a foto de um passado, foi desenvolvido por alguém que eu não sei quem é, né? E vinha normalmente da TI. A gente está colocando que ele era centralizado na TI, não necessariamente, mas ele era centralizado lá, porque era lá que emitiam esses relatórios, né? O grande problema é que, se eu precisasse de alguma informação adicional ou uma quebra diferente, eu tinha que voltar e pedir para os caras, dá para incluir o campo estado, dá para quebrar por cidade? E aí o que acontecia? Esses caras iam verificar se era possível e talvez eu recebesse esse mesmo relatório 2 meses depois, que já não servia para eu tomar minha decisão. Aí nos anos 90, e foi aqui que a Qlik surgiu, mas não só a Qlik, a gente começou a questão do downsizing, começou RP, CRM, um monte de sistema especialista, e aí as coisas começaram a se descentralizar. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter acesso a ferramentas que permitiam ela pegar os dados e elas montarem aquilo que elas precisavam. Pô, legal, eu tinha lá meu Lotus 123, para quem é da época, eu tinha alguns softwares que me permitiam pegar os dados e arranjar da forma como eu gostaria. Isso é muito bom. Isso resolveu uma série de problemas. Mas como era descentralizado, eu comecei a ter diferentes versões de verdade, porque cada um fazia o relatório do jeito que achava, e na hora de ter a informação final, você tinha diferenças na hora de juntar essas informações. Então, o descentralizado, ele realmente era um problema. E hoje, que a gente chama de um BI de terceira geração, é o que a gente chama de um BI democratizado. Por quê? A gente pega tudo que é bom dessa fase descentralizada, mas organiza isso de uma forma em que os usuários possam consumir as mesmas informações. Eu posso ter os mesmos acessos, as mesmas informações, eu posso organizar por hierarquia, eu posso organizar por segmento. Se o Leonardo é chefe, ele pode ver mais que os demais. Se tem alguma pessoa que tem uma posição inferior, ele pode ver só totais. Se ele não pertence àquela região, ele não vê as outras. Eu consigo segmentar isso e eu consigo deixar isso mais organizado. Com um detalhe, a informação sempre vai ser a mesma. Ela vai estar governada, ela vai estar certa. E aí eu dou para o meu usuário um buffet de dados e falo assim, brinca, vai lá e faz as suas análises da forma como você quiser. Então, esse cenário dessa evolução do BI, e essa evolução ela aponta para essa inteligência ativa e, obviamente, que ela cria um impacto nos negócios, né? E quando a gente fala do impacto dos dados nos negócios, aqui na Qlik a gente enxerga por 4 pilares, né? A primeira coisa é a inteligência do cliente. Todo mundo aqui é cliente de alguma coisa. E o cliente hoje está muito mais inteligente. Ele estuda, ele procura informação, ele sabe o que ele quer e ele quer ser tratado de uma forma diferente. Ele quer ter um tratamento personalizado, porque ele acha que ele merece isso. Então, a inteligência do cliente está muito maior do que nas outras fases. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. O segundo ponto são os processos reinventados. Com essa quantidade de dados que a gente tem hoje, eu consigo pegar processos antigos
e melhorar esses processos e testar esses processos e deixar eles muito mais ágeis, deixar eles muito mais rápidos, deixar eles mais aderentes à minha necessidade. Eu posso mexer nesses processos para reduzir custos, deixar mais rápido, enfim. Eu consigo reinventar os meus processos a partir dos dados que eu tenho. Terceiro ponto, isso vale para qualquer segmento. Novas oportunidades de negócio. Pô, se eu consigo entender aquilo que o meu cliente quer, consigo entender aquilo que ele precisa, eu consigo me antecipar e tentar oferecer para ele isso que ele procura. Se eu conseguir oferecer para ele o que ele procura, talvez ele não vá buscar no meu concorrente. Então, eu também consigo encontrar novas oportunidades de negócio. E um último ponto seria a questão de você ter o risco e recompensa equilibrados, que é aonde eu invisto e que tipo de retorno eu posso ter, que cenários que eu posso brincar nessa história. E aí eu tomei a liberdade de olhar um pouco para o setor energético e analisar ele por esses 4 aspectos. Então, se a gente for olhar pela inteligência do cliente, pô, eu posso entender melhor a demanda, o comportamento dos meus clientes, eu consigo talvez otimizar a lucratividade que eu tenho em um determinado segmento, em um determinado horário, eu posso melhorar a produção do que eu faço, a produtividade. Se eu for olhar na questão de processos, o que a indústria 4.0 pode trazer para mim é absurdo. A análise de sensores, tudo que os sensores mandam hoje em dia, em termos de dados já estruturados, fica muito fácil de eu detectar pontos onde eu possa melhorar meu processo, deixar meu processo um pouco mais ajustado para aquela situação, né? Manutenção preditiva, eu posso tentar me antecipar a possíveis problemas na parte, fazendo análise dos dados. Oportunidades de negócio também. Pô, eu consigo avaliar esse potencial todo e verificar o meu market share e aonde eu posso até aumentar meu market share, identificar essas novas oportunidades e melhorar a minha troca de informações com os meus parceiros de negócio, com os meus clientes e por aí vai. E também, na questão de risco e recompensa, eu me adaptar melhor pela volatilidade do mercado. Hoje a gente vive uma crise de energia. Pô, como é que eu posso me adaptar a isso? Como é que eu posso prever uma situação e como é que eu posso trabalhar com cenários que me permitam atuar de uma maneira um pouco mais objetiva? Então, pois não. Eu gostaria até de dar um comentário, né? Porque, na verdade, eu queria que você comentasse um caso. Né? Você bem falou aí que a gente fez a transição, né, do BI 2.0 para 3.0 aí nos anos 2000, e aconteceu uma coisa muito interessante também no setor elétrico e energético como um todo, né? Que foi exatamente esse ponto dos sensores. Então, o que aconteceu, assim, que eu vejo quando estou conversando com alguns profissionais, né, os engenheiros, algumas pessoas que atuam no setor há muito tempo, é que hoje em dia também eles estão, na verdade, o que acontece é que eles estão assustados com a quantidade de dados que eles têm à disposição. Então, eles estão um pouco, assim, até ficam até confusos, assim, como trabalhar com tantos dados, como fazer... E a gente sabe que você, assim, tratando de grandes instalações, a gente está falando de, assim, você tem um sensor de um fabricante, um sensor de outro fabricante também, então imagina essa quantidade de dados toda hora em vários silos diferentes. Então, me explica um pouco aí como é que entra a questão do BI 3.0 nesse cenário assim, bem específico. Bom, a partir do momento em que você consegue coletar e realmente todos esses sensores, eles podem ficar 24 horas mandando informação para você. Você define qual é a periodicidade que você vai querer coletar essas informações. A partir do momento que você definiu isso, o que acontece? Isso aí tem que ir para uma base de dados, para um repositório, onde você já tenha um tratamento desse dado por um período que você vai querer segurar e começar a fazer uma análise a partir desses dados. E não esses dados sozinhos. Eu acho que a mágica ela começa aí. É como você cruza esses dados, porque esses dados, de uma maneira, vamos dizer, sozinha, eles vão te indicar talvez algum tipo de tendência, mas é importante você começar a fazer cruzamentos com outros tipos de dados que podem levar você a alguns insights.
Então, por exemplo, linha do tempo, você pode cruzar com fatores de temperatura, localização, você pode cruzar. Quando a gente fala do BI 3.0, que você citou, que a gente está falando dos dados democratizados, acho que o grande benefício que ele traz é te dar esse buffet. E aí que entra, eu acho que o grande ponto dessa revolução são os especialistas, que não precisam ser os especialistas de BI. Pode ser o cara do negócio lá. O cara do negócio fala assim, pô, eu sei que tal situação acontece assim, assim, assado. Eu vou mostrar um caso aqui, daqui 2 slides, que os caras fizeram isso. Pegaram o pessoal do negócio para começar a definir quais eram os dashboards que eles precisavam ver e o que eles queriam ver. Então, a gente precisa definir exatamente o que é importante ver. Porque, é óbvio, a gente faz aquela comparação lá de refinar 10% do petróleo, é óbvio que tem muita coisa ali que não faz sentido, que ela não vai ser usada para o negócio. Ela pode ser até armazenada, mas até aquele determinado momento ela não é necessária. O grande ponto é, temos os dados? Temos. Podemos analisar? Sim. O que é possível de analisar? Muitas vezes não é o cara de BI que vai conseguir definir isso. É o próprio cara do negócio. Ele vai falar assim, pô, é isso aqui que eu preciso conseguir analisar e é essa informação que eu preciso para tomar a melhor decisão. Então, é óbvio que gera uma massa de dados muito grande e isso é um problema para a maioria das empresas hoje, né? Que é essa quantidade grande de dados. Mas, por outro lado, a partir do momento em que você consegue consolidar, e você vai consolidando essas informações, você vai tendo um histórico, e esse histórico te ajuda na tomada das decisões. Maravilha. Ajudou aí? Ajudou, Beleza? com certeza. Eu acho que também ajudou muito o pessoal que está aqui conosco hoje. Estou vendo alguns rostinhos já conhecidos. Então, Legal. acho que isso ficou bastante bacana. Muito obrigado, César. Maravilha. E aí eu queria exatamente mostrar, por exemplo, tem um caso aqui, que é um cliente nosso, lá na Malásia, que eles fizeram exatamente isso. Eles pegaram e criaram vários dashboards de meta, de orçamento e meta. Tem até o site aí, da onde saiu essa notícia, inclusive saiu com o nosso dashboard. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e, antes de eles consolidarem tudo isso, tinham várias plataformas, vários aplicativos que eles usavam e para tomar decisão eles tinham que analisar várias coisas diferentes. E agora está tudo consolidado num único lugar. Eles conseguem verificar custo de manutenção por localização, por tipo de trabalho, divisão de componente. Eles conseguiram verificar padrões. E isso que é muito legal quando você analisa os dados. Você começa a identificar padrões. E a partir do momento que você identifica padrão, você consegue dar o tratamento para esse padrão e se antecipar a futuras situações. Então, esse é um caso bastante interessante. Tem esse outro caso dessa companhia de energia lá na Itália, chama Sorgenia. Esse caso aqui, eu acho que ele é bem interessante, porque foi esse caso aqui que o pessoal treinou o pessoal do negócio. Eles pegaram 200 pessoas, alfabetizaram, capacitaram elas em dados, a utilizar os dados, e passaram e falaram assim, bom, agora que você já sabe como lidar com os dados, vamos lá, você vai ajudar a gente a montar os painéis que vocês precisam. Então, a gente meio que juntou o pessoal do BI para fazer a coisa acontecer, mais o pessoal do negócio. Então, ficou uma coisa bastante interessante. Agora, para que isso possa acontecer, essa é a pergunta do título da minha apresentação. Se a gente fala dados. Esse é o grande problema hoje em dia. Por quê? Inclusive, é o título de uma apresentação da Valerie Logan, que ela foi do Gartner, hoje ela não está mais no Gartner, mas esse é o grande problema, porque a gente vive num mundo que dado tem em todo que é lugar. E ela aponta para nós que a gente deveria falar dados como a gente fala um segundo idioma. Então, por exemplo, eu vou para a escola, eu aprendo inglês, eu aprendo espanhol, eu aprendo chinês, mas por que não aprender a falar a língua dos dados? Sendo que essa língua também é mundial. E a gente entender isso como um segundo idioma. Se a gente for viajar para a Inglaterra e for nesse restaurante aqui,
você vai ver esse menu. E esse menu, você vai precisar analisar um pouco os dados para poder fazer o seu pedido. Por quê? Porque se você quiser ovo e bacon, você vai ver que o preço do ovo com bacon está na intersecção do ovo com o bacon. Tá? Se você quiser botar a linguiça ali, você tem a intersecção dos três. Ou seja, o cara usou os dados de uma maneira interessante até para poder montar um menu de restaurante. Ele está botando os dados ali de uma forma bastante diferente. Quem nunca viu isso aqui? Isso aqui acho que talvez seja o dashboard mais conhecido no mundo. Né? Qualquer criança bate o olho ali e sabe exatamente o que está acontecendo. Esse é um dashboard de um painel de carro, que ele dá uma série de informações para nós, em tempo real, do que está acontecendo com o nosso carro. Então, esse aqui também é um exemplo de que a gente pode falar dados e a gente consegue interpretar os dados. E um outro exemplo que eu gosto de comentar, não sei se daqui talvez tenham pessoas que conheçam essa história. Aqueles que conhecem, me desculpem, eu vou... Pode falar, Léo. Não, eu estava só lembrando, assim, essa imagem aí, de vez em quando ela ressurge aí nessas conversas na sobre dados. internet. Bom, então você deve conhecer. Mas, na verdade, eu não vou gastar muito tempo com ela, mas é mais para a gente olhar o como é importante a gente saber lidar com os dados. Isso aqui foi na Segunda Guerra, né, da Marinha Real Britânica, eles queriam fazer um esquema de blindar melhor os aviões, porque os aviões voltavam todos cheios de buraco, cheio de bala, e eles queriam blindar melhor os aviões que eles tinham. E aí eles começaram a analisar aonde que esses aviões vinham marcados. E então eles falaram assim, pô, onde tem ponto vermelho ali, eu tenho que reforçar a minha blindagem. Até que chegou esse estatístico, chamado Abraham Wald, e ele falou, não, peraí, vocês estão fazendo errado, vocês não têm que blindar onde vieram os buracos, vocês têm que blindar nos locais que não tem buraco. Por quê? Porque esses que vieram com buraco voltaram. Agora, aqueles que foram acertados no motor, no nariz do avião e no meio da cauda, esses nem voltaram. Esses que voltaram com buraco pode até reforçar, mas esses conseguiram voltar. Então, o que o Abraham fez? Ele fez a pergunta certa para os dados. E tem essas 4 perguntas que a gente normalmente faz aqui na Clique, a gente se faz. Que é se a gente confia nos dados que a gente tem. E se a gente não confia, por que a gente não confia? Assim como o Abraham, né, a gente está fazendo a pergunta certa para os dados que a gente tem nas mãos. O Abraham fez a pergunta certa para os dados ali. Ele fez uma análise de uma forma completamente diferente. Outra pergunta. As minhas áreas de negócio ainda olham para que lado está o vento e tomam a decisão baseada no feeling, com esse monte de dados que a gente tem? Ou seja, como é que eu estou fazendo isso? E, principalmente, a cultura de dados, onde eu tenho, desde os meus diretores, meu board, os meus gerentes, falando de dados com a mesma propriedade que um analista, que vai ter a mesma propriedade que o cara lá da área de negócio. Então, essa cultura de dados ela é extremamente importante para que a coisa ela possa evoluir dentro da empresa. E, em cima dessas perguntas, a Clique fez uma pesquisa. E ela descobriu umas coisas bastante interessantes. A primeira já está no título aí do slide. A gente vive uma era de analfabetismo de dados. Por quê? Quem é literado em dados? Então, nessa pesquisa, a Clique fez com mais de 8.000 pessoas. Tá? Então, a primeira pergunta, né? Os tomadores de decisão, é aquele número que eu mostrei lá atrás. Só 1 em cada 4 tomador de decisão consegue realmente tomar uma decisão baseada em dados. Se a gente subir o nível, for para um nível de diretoria, um C-level, só 1 em cada 3 C-levels conseguem tomar uma decisão baseada em dados. E o que mais chamou a atenção da Clique nessa pesquisa é que os jovens, os millennials, aqueles que já nasceram com o celular na mão, que já têm acesso à internet, só 1 em cada 5. Mesmo que eles gerem conteúdo o tempo inteiro, consumam conteúdo o tempo inteiro, estão conectados 24 horas por dia, tomar uma decisão baseada em dados é muito complicado, porque o conhecimento é muito raso. Né? E nessa mesma pesquisa,
a gente chegou a dois números bastante antagônicos, né? Por quê? Embora 92% dos tomadores de decisão, eles acreditem ser importante que as pessoas estejam alfabetizadas em dados, só 17% admite que a empresa faz alguma coisa para isso. Ou seja, a gente tem um gap de realidade aí muito complicado. E é aqui que a gente trabalha. Se a gente pegar hoje, vocês derem um Google em alfabetização de dados, ou data literacy, que é a palavra em inglês, vocês vão ver a quantidade enorme de matérias, de livros, de artigos que estão disponíveis hoje em função dessa questão de alfabetização de dados. E eu separei um, e eu não quero que vocês leiam essas letrinhas miudinhas, porque não é esse o meu objetivo, mas eu queria passar aqui para vocês esse artigo da Forbes, do Bernard Marr, que ele elencou os cinco maiores skills mais importantes para o futuro, né? Então, ele colocou lá inteligência emocional, criatividade, habilidade técnica, flexibilidade e tal, e alfabetização de dados é um desses skills. A gente precisa ter isso se a gente quiser ser bem-sucedido no futuro. E aqui eu não estou falando de todo mundo ser cientista de dados. É saber lidar com dados. Tem uma grande diferença. Mas por que é difícil a gente se comunicar com dados, né? A resposta é bem simples depois que a gente vê a resposta. Mas olha só, a gente vai para a escola e a gente aprende a se comunicar, contar histórias, a gente aprende um racional para isso. Na escola também a gente aprende matemática. Então a gente aprende a fazer conta, aprende a usar número, aprende um monte de coisa. O grande problema é que a gente não aprende a contar uma história com os números. Esse é o grande ponto. Eu acho que aqui está a grande chave que a gente precisa se libertar. A gente precisa saber se comunicar com dados justamente para poder sempre tomar as melhores decisões. E aí, você está falando muito de alfabetização de dados, o que é isso daí? Isso aqui é uma habilidade, né? A habilidade de a gente conseguir ler, trabalhar, analisar e argumentar com os dados. E esse argumentar com os dados é você fazer as perguntas certas para os dados sempre que você precisar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar esses dois gráficos, né? Então, aqui esse gráfico eu estou mostrando um crescimento de consumo, né, ao longo dos anos. E se eu perguntar para vocês qual desses gráficos apresenta um maior crescimento, e normalmente quando eu peço o pessoal levantar a mão, né, normalmente o pessoal fala assim, não, o gráfico de cima ele mostra um maior crescimento ao longo dos anos, né? Só que se a gente for analisar e for fazer a pergunta para os dados, a gente vai fazer e vai ter a seguinte análise. Olha só, naquele gráfico de cima, o meu eixo Y, ele está crescendo de ponto 1 em ponto 1. E o meu de baixo está crescendo de 1 em 1. Ou seja, os dois gráficos representam a mesma coisa. Mostrar o de cima ou o de baixo é verdade. Eu posso mostrar o de cima, eu posso mostrar o de baixo. Eu não estou mentindo em nenhum momento. Mas eu posso mostrar para quem vai ver esse gráfico, eu posso induzir essa pessoa a entender que está tendo um maior crescimento ou que não está tendo um maior crescimento. A não ser que a pessoa, quando eu tiver aqui, me fale, vamos fazer a pergunta para os dados. Você está usando o que no teu eixo Y aí para medir esse crescimento? Né? Por quê? Porque é muito fácil. Hoje em dia, em tempos de pandemia, principalmente, quem aqui não liga a televisão e não dá de cara com um gráfico? Dos mais diversos. Inclusive, eu coleciono a quantidade de bobagens que aparecem na televisão. E não vou nem falar qual canal, todos. Nos jornais, nos portais, a quantidade de gráficos que mostram a coisa mais absurda do mundo. Por quê? A partir do momento que você consegue analisar isso de uma forma a perguntar para o dado o que ele está querendo dizer, você começa a pegar esse tipo de discrepância. Então, eu consigo induzir a pessoa a mostrar que está crescendo ou não está, só mexendo no eixo e não estou mentindo. Agora... Eu gostaria de dar uma complementada aí também, César, o quão isso é importante dentro de uma indústria assim, tão crítica quanto a indústria de energia, né? Porque
você influenciar, digamos que você esteja aí tratando com um operador, está tratando com um mantenedor de uma usina, de uma linha de transmissão, que seja, ou até mesmo de uma refinaria, se você induz mal esse profissional, você pode causar aí problemas muito sérios, que podem, inclusive, ali botar assim, em risco a vida das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Enquanto a gente só está recebendo uma informação fria, né? Eu estou assistindo a televisão, estão mostrando lá uma coisa, ok, estou sentado no meu sofá. Agora, quando eu recebo isso num relatório, e esse relatório vai me fazer tomar uma decisão, eu preciso ter a capacidade de analisar aquilo e questionar, fazer a pergunta para aquele dado que está chegando para mim. Ou seja, o cara que montou aquele relatório precisa ter feito as mesmas perguntas e o cara que vai analisar o relatório a mesma coisa. Então, é bem nessa linha mesmo, principalmente quando você está lidando com situações que interferem na vida das pessoas. Isso é fato. Aí, mas por onde que a gente pode começar? Bom, a Click ela desenvolveu um framework para alfabetização de dados. Depois, eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, esse framework ele é gratuito, com 6 passos para como você começar a desenvolver a alfabetização de dados dentro das empresas. A Tocato tem feito isso bastante, quando a gente trabalha em parceria com a Tocato. Então, a questão da alfabetização de dados ela é bem importante. Quem tiver interesse nesse documento, eu posso passar para vocês. A Click, ela lidera também um programa chamado Data Literacy Project, tá nesse QR Code aí que vocês podem acessar, ou nesse site, a mesma coisa. E a Click lidera com essas outras empresas aí, com a Century, com a Cognizant, com a Experian, enfim, justamente para a gente tentar, de alguma forma, ou capacitar, não deixar com que as pessoas não conheçam os dados. Então, nesse site, vocês vão ver 3 possibilidades de navegação. Uma, você faz um assessment, então você responde 10 perguntas de maneira muito rápida, e dentre essas 10 perguntas, não existe certo ou errado, existe você vai ser graduado, você vai falar, olha, você tem mais familiaridade com dados, não tem? Isso eu vou mostrar um pouquinho agora. Você tem uma segunda parte, que é a parte de cursos. Tem alguns cursos que são gratuitos, outros não, mas os cursos gratuitos já dão uma boa base. E tem a parte da comunidade, que eu acho que ela é muito interessante, porque quando você começa a fazer esse tipo de atividade dentro das empresas, é importante você trocar experiências com os outros. E essa comunidade ela é bastante ativa. Então, como é que a gente começa? Esse assessment tem essas perguntas que vocês vão ver lá, quem for acessar vai poder ver as perguntas. Eu tomei a liberdade aqui, Leonardo, de pegar um texto aqui que eu vi lá no site de vocês. Achei fantástico essa abordagem que você deu para justamente mostrar estratégias para visualização de dados. Então, pessoal, você já tem em casa alguém com essa capacidade. Então, isso é legal, porque a gente já começa da forma certa, né? E depois que você faz os testes, você recebe como que uma persona. Então, você é categorizado em 4 personas, e dentro depois que você termina o teste, para cada persona você recebe como diria, um guia do que você tem que fazer para melhorar. Então, aqui não é só fazer curso, mas assim, assiste tal palestra do TED, vai ler tal livro, segue esse podcast. Tem coisas muito legais que permitem você evoluir em termos de fluência de dados. E uma outra coisa que é bastante interessante, que vocês ainda vão ter hoje, é esse workshop, que vai ter à tarde, com o Gilberto da Tocato e o Leonardo aí da própria da Informa. E convido a todos aí, às 5 horas, aí para participar, porque é uma forma de colocar a mão na massa e verificar como isso pode ser feito de uma maneira bastante assertiva. Vou parar de falar um pouco aqui. Meus dados estão aí na tela. Meu e-mail, quem quiser se conectar comigo no LinkedIn.
eu fico à disposição de vocês. Leonardo, eu vou devolver a bola aí para ti. Fico à disposição aqui para comentários, dúvidas, aquilo que se fizer necessário. Agradeço aí a atenção de todos vocês e que vocês, quem tiver agora uma dúvida ou quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Maravilha, César. Eu só queria também lembrar, tá, pessoal, que hoje à tarde a gente vai estar continuando aí, como o César falou, com o Léo Pereira e com o Gilberto, tá? Vai ser um workshop, vai ser realmente uma mão na massa. E vamos estar sorteando também um curso, certo? Sobre alfabetização de dados, está aí junto do grande brinde aí, né? Que a gente vai colocar para vocês. Então, quem não se inscreveu hoje à tarde, se inscreva, que a chance é dupla, tá? Quem se inscreveu de manhã, se inscreveu à tarde, vai estar concorrendo aí com a chance maior para ganhar, tá certo? Eu queria também agradecer aí, César, pela sua disponibilidade, tá? Achei a sua apresentação maravilhosa, tá? Foi bastante relevante, tá? O tema. E queria também, assim, agradecer também ao Tocato e agradecer ao Oceano, né, que é a nossa parceira em desenvolvimento, né? O Tom, que está aqui conosco, tá? Eu vou deixar até o contato aqui do Tom, que ele enviou para mim. Tom, ele trabalha com a Oceano, que é a nossa parceira, né, de tecnologia da Informa com a ferramenta Click, e ele já tem tudo isso aí de como o passo a passo de como transformar a sua visão assim de uma forma bem assim alfabetizada, assim, transformar e converter os seus dados realmente naquilo que o César vem falando, tá certo? Então, estou deixando aí agora aqui para vocês no chat, tá certo? O contato do Tom. Mas pode vir falar aqui com a gente também, que a gente sempre tá em conversa, não é isso? E eu separei algumas perguntas aqui, César. Está preparado? Vamos lá. Aquilo que eu souber, eu respondo. Se não souber, eu passo e depois vou buscar a resposta certa para passar para a turma, com certeza. Tá certo. Então, na verdade, eu recebi duas perguntas aqui pelo WhatsApp, tá, pessoal? Também, se quiser mandar perguntas agora, nesse momento, fiquem à vontade também. Mas uma pergunta aqui foi o seguinte, deixa eu tentar... Pronto. A situação é a seguinte, existe uma cultura ainda de muito achismo, tá, na tomada de decisões no setor elétrico. Então, mais especificamente, por exemplo, no caso de uma geradora de energia, né, que a gente tem aquele comportamento lá das turbinas e tudo mais, existe ainda muito assim do profissional que vai lá a campos, vai tentar ver escuta uma medição e escuta realmente que está vibrando, uma coisa assim, e tomam decisões com base somente naquilo. Como é que a gente pode transformar, né, esses profissionais, desde do mantenedor, né, desde da parte operacional até o tomador de decisões? Como é que a gente consegue? Quais são os primeiros passos para transicionar assim, uma pessoa que está tomando decisões baseadas no feeling para tomar decisões baseadas em dados? Pô, você já começou com o pé no peito, hein? Vamos ver. Eu acho legal esse ponto, porque a gente realmente ainda tem muitas situações onde as pessoas carregam um conhecimento de anos, né? No caso aí, escutar, muitas vezes ver, às vezes põe a mão e sente vibrar. Tem muitos comportamentos que eles vêm ao longo do tempo. Eu acho que, assim, brigar com isso é ruim. O que eu acho que a gente pode fazer nessas situações é agregar. Então, a partir do momento em que você, além daquilo que essa pessoa usa, da sua capacidade aí sensorial, vamos dizer, você fala assim, cara, deixa eu te ajudar a fazer melhor o teu trabalho, né? Olha como os dados podem ajudar. Deixa eu te mostrar aqui, ó, nesse tablet, ou deixa eu te mostrar aqui nessa tela aqui, o que eu posso te ajudar? Vamos ver como é que está a vibração nesse momento. Mostra lá o negócio. Ó, vamos mensurar isso aqui durante um tempo. Olha, você está vendo aquilo que você reportou exatamente aqui? A gente pode começar
a agregar e falar assim, olha, inclusive, eu consigo aqui, a partir do teu conhecimento, a gente consegue explorar muitas outras coisas, que só com isso aqui a gente não consegue. Então, eu acho que é trazer esse pessoal, e um dos objetivos da alfabetização de dados, e por isso que a palavra é alfabetização, porque ela tá aberta a qualquer um. Ela não é só para o cara que saiu da faculdade, ele não é para o cara só que é da área, é para qualquer um. Eu vou passar mais conhecimento para essa pessoa e falar assim, cara, você vai ser um profissional ainda mais qualificado, com todo esse conhecimento que você ainda vai estar com os dados ao seu favor, não só com o seu feeling, mas você vai ter o seu feeling e vai ter os dados. Isso não é virar chave, tá? Isso é um processo. Por isso que você tem que vir com essa cultura de dados, você tem que ter a forma certa de abordar essas pessoas, você tem que ter a forma de você conseguir apresentar isso. Você vai lidar com gente que faz isso há 20, 30 anos dessa forma. Então, você não consegue virar a chave de um dia para o outro, mas você consegue ir mostrando como que os dados podem melhorar a qualidade do serviço dessa pessoa. Às vezes o cara pode falar assim, pô, eu sempre tenho que fazer isso num horário ruim. De repente, o dado ou a análise daquele dado pode ajudar ele naquele momento em que ele não pode estar presente. Então, eu acho que é uma combinação. E aprender com esse cara. Porque esse cara é uma grande fonte de informação. Né? Essas pessoas são grandes fontes de informação. Então, aprender com eles e usar os dados. Quer dizer, eu acho que você transformar é uma coisa que ela vai acontecer de uma forma natural, mas você tem que ter uma convivência. Você ter a pessoa e ter os novos processos. E à medida que você vai trabalhando junto, os dois melhoram. A gente tem aqui na Clique, a gente usa muito aquela coisa da inteligência aumentada, né? Que é você usar o melhor da máquina e o melhor do feeling, o melhor da percepção das pessoas. Né? Então, você pega, se alguém aqui é fã de Jornada nas Estrelas, né? É você ter o Kirk, que era o cara emocional, o cara, e o Spock, que era o cara razão. Você tiver os dois juntos trabalhando, você vai ter uma melhor decisão. Então, a minha resposta, eu não lembro o nome de quem perguntou, mas a minha resposta seria trabalhar em conjunto, mostrar os benefícios que pode agregar ao trabalho dessa pessoa a análise dos dados. E não jogar em cima dele. Mostrar o que é, tem que ser aquela coisa bem tranquila, de uma forma que seja possível e positiva, principalmente. Acho que a mais completa que essa resposta, acho que é impossível. Uma outra pergunta aqui que eu separei foi em relação aos próprios dados mesmo, assim, né? Porque, na verdade, era uma dúvida, né? Que se os dados eles estão mostrando um comportamento do passado, né? São leituras que que estão acontecendo, já aconteceram, né? Como é que essas ferramentas, né? Como é que a gente pode tentar estruturar isso de uma forma para tentar visualizar ali um futuro, né? No caso, tentar acho que no caso seria predizer, né? Criar uma predição, no caso. A gente tem, quando a gente fala de BI, a gente tem 4 escalas, né? Você tem uma análise que a gente chama de descritiva, aquilo que aconteceu, depois você tem um diagnóstico, você tem a predição, que é esse ponto que você está, cara, o que vai acontecer, né? E você tem a prescrição, que é, quando acontecer, faça isso. Quer dizer, você tem 4 etapas. Você está falando da terceira, mas existe uma quarta, né? Hoje em dia, existem muitos algoritmos, existem muitos estudos, e quanto mais dado você tem, mais você consegue trabalhar os algoritmos para conseguir fazer predições em cima do estudo do passado. Então, você vai analisando como é que aconteceram as coisas e, dados aquelas várias análises de todos esses fatores, que tipo de resultado ocasionou. E, hoje em dia, quando você fala de inteligência artificial, você consegue ter algoritmos muito precisos que conseguem prever, com uma taxa bem alta de acerto, o que pode vir a acontecer. Né? Então, eu acho que aí passa, e aí entra
aí a gente está falando não só da alfabetização de dados, mas aí entra o cara que ele é o astro aí na situação, que é o cientista de dados. É o cara que vai sentar e vai criar algoritmos para poder criar ou predizer o que pode acontecer baseado nos dados que ele tem. Então, você vai fazer essa predição, e da predição você sempre vai medindo para você poder ir ajustando, né? No clique aqui, existem várias linguagens de programação que você pode usar, mas você pode visualizar o resultado disso dentro do clique, e depois, uma vez isso, para alguns pontos que você já está bem azeitado, você pode automatizar e falar assim, olha, se por um acaso acontecer isso, você já dispara tal ação e já faça isso. Então, você entra numa de conseguir automatizar o teu processo de uma maneira muito inteligente, porque o sistema ele passa a carregar essa inteligência. E qualquer anormalidade que ele detectar, você vai ter avisos que isso vem acontecendo. Mas eu acho que o grande ponto aí é você olhar para o passado e verificar quais foram os resultados de ações que você tomou e inferir e tentar predizer o futuro. Então, o que você falou aí, a gente está entre o terceiro e o quarto step aí dentro dessas categorias aí de BI. Maravilha. E eu tenho uma pergunta, na verdade, que na verdade uma dúvida até minha, né? Você falou inicialmente que existe uma certa desconfiança quanto aos dados, né? Por parte assim, dos tomadores de decisões, né? E, na verdade, eu tenho alguns exemplos, mas eu queria saber mais assim, da tua visão, assim, quais seriam as maiores causas, né, que geram essa desconfiança por parte dessas pessoas? Bom, existem várias causas, Leonardo. Eu acho que, primeiro, a gente tem que identificar de onde estão vindo os dados. Muitas vezes, você tem sistemas que eles são alimentados por diferentes outros sistemas, né? E que muitas vezes esses outros sistemas, eles não recebem a mesma atenção entre eles. Então, principalmente quanto à periodicidade de atualização. Vamos dizer que você vai receber um relatório que vai sumarizar uma determinada situação, só que ele sumariza dados que vêm de diferentes outros sistemas. E desses diferentes outros sistemas, se um deles não tiver atualizado até aquele momento que você precisa, tua análise já furou. Porque não adianta os outros estarem atualizados se aquele que vai alimentar um determinado número não te atualizou. Então, o que gera desconfiança? É exatamente você ter a certeza de que aquele dado que está chegando para você, ele está correto, né? Ele está governado. Então, existe também uma desconfiança, mas esse dado passou por onde? Esse dado chegou de quem? Quem gerou essa informação? Quem manipulou essa informação? De repente, tem uma pessoa que arredonda na mão alguma coisa. Ferrou, não pode, entendeu? Hoje a gente vive uma era de governança, a gente tem uma questão de privacidade, a gente tem uma série de coisas. Então, os dados confiáveis são aqueles dados que passam por toda essa cadeia e se mantêm íntegros para que você possa ter a decisão, que eles sejam atualizados no tempo que seja preciso e que você possa rapidamente olhar para o futuro para tomar decisão, mas se você olhar para trás, saber de onde veio aquele dado. Nós temos ferramentas hoje que a gente chama de linhagem, né, de dados para saber exatamente, esse dado que eu estou vendo aqui, de que sistema que ele veio. E você vai correndo para trás, né, e vai vendo por onde que ele passou, que tipo de transformação que ele recebeu e assim por aí vai. Então, você tem desconfianças nesse tipo, você tem desconfiança de origens, porque muitas vezes hoje a gente tem muitas bases abertas que é possível você pegar. Você pega a base do IBGE, você quer cruzar população, você tem muitas bases abertas, que são bases ok. Só que se você pegar uma base hoje, se por um acaso você pegar uma base dos anos 2000, nós estamos em 2021, cara, será que cruzar uma base de 2000
vai dar o efeito que você precisa? Cara, são 20 anos de diferença. Então, será que eu posso confiar naquele dado que, embora ele esteja correto, ele está fora do contexto de tempo para eu tomar minha decisão? Então, a confiança não é só você duvidar do dado em si, mas é você saber a origem, saber o tempo, saber uma série de coisas. Então, isso é importante sempre questionar. Maravilha. César, eu acho que, infelizmente, as outras perguntas a gente vai ter que deixar para depois, porque a gente já bateu o nosso tempo, tá? Não tem problema. Mas eu só gostaria de reforçar, pessoal, que mais tarde nós estaremos com o Léo Pereira e com o Gilberto também para fazer um workshop, certo? Vamos botar tudo isso que o César falou aqui hoje pela manhã. A gente vai mostrar como que a gente realmente está utilizando isso dentro do workshop. O Gilberto está com um conteúdo bastante bacana, o Léo preparou uma apresentação bastante bacana, tá? Então, vou aguardar vocês lá. Quem não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva, tá? Lembrando que a gente vai estar sorteando. E eu gostaria de agradecer aqui imensamente aqui o César, tá, César? Muito obrigado pela apresentação. Foi excelente. Gostaria de agradecer também a todo mundo que ficou até agora conosco, tá certo? A audiência que se manteve, né? Ficou até o final aqui conosco. Então, gostaria de agradecer demais a presença de cada um de vocês. César, você gostaria de dizer alguma consideração? Só queria agradecer o convite, obrigado aí pela parceria. A gente não se conhecia, então foi bem fluido aí. Obrigado aí pelas perguntas. Agradecer a turma que aguentou eu aí até esse momento aí. Às vezes a gente acaba se estendendo um pouco, então agradecer a Nathalie e reforçar o convite do Leonardo para hoje à tarde aí para ver a coisa acontecer. Obrigado aí, fico à disposição. Caso alguém queira bater um papo aí a respeito, estou sempre à disposição, inclusive, Leonardo, à disposição da Informa, como vocês quiserem. Agradecer o Tom lá da Oceano, o pessoal da Tocato, o Gilberto, enfim, toda essa turma que sempre aí está trabalhando junto com a gente. Obrigado, César. Então, assim, já que você está deixando tão aberto, eu espero com certeza que a gente volte a conversar, volte a fazer outros eventos como esse, tá certo? Eu acho que a gente tem muito aí a agregar. Obrigado, pessoal. Obrigado, César. Até lá. Até logo. Tchau.